Meu nome é Wesley Henrique Vargas da Silva. Eu atualmente estou no clube Esporte Clube Alcaçudense. Aqui no Como é que tu, Alentejo. Uhum. Como é que tu chegaste ao futebol português? Cara, foi algo muito engraçado, ao mesmo tempo também foi algo meio que perigoso. Eu acho que muitas pessoas não fariam o que eu fiz. Eu recebi uma proposta, conheci um rapaz no Brasil, e eu sei que muitas pessoas, tem muito caso de jogadores que vêm para cá e acabam sendo enganados ou algo assim, né? E, Uhum, e ele me disse que abriria uma porta para mim na, na princípio seria no Japão, né? E acabou que mudou para Portugal, sem clube. Então eu vi aquilo ali como uma luz para quem joga bola, para quem é desportista e vê uma oportunidade, eu agarrei a oportunidade, falei que viria. Então, no meio do ano, ele entrou em contato comigo, falou: Ó, você tem disponibilidade de vir para Portugal? Eu falei: Cara, eu vou até para a China, para qualquer lugar, e acabei vindo para Portugal. Ele me arrumou um teste no clube do Torcantense, que fica no norte, lá em Braga. uhum, E eu acabei indo, com 2 dias de teste, o Mister na altura gostou de mim, e eu acabei ficando. Desde então, tô seguindo em Portugal. uhum. Como é que aparece o Turcatense na tua carreira? Ele apareceu justamente para mim, no momento, foi muito oportuno, né? Graças a Deus deu tudo certo, eu consegui ficar, consegui agradar as pessoas que estavam lá e gostaram de mim. E foi através desse rapaz, ele chama Alberto Maeda. Atualmente ele tem um time lá em Viana do Castelo. E ele que arrumou o teste para mim. Ele falou: Ó, eu vou te arrumar 3 clubes para você fazer teste. E o primeiro time que ele me levou foi esse do Torcantense. Eles estavam a precisar de um central, que é a posição que eu jogo. E fiz esse teste, passei e acabei ficando para jogar a Pro Nacional, né, na F de Braga. Uhum, Graças a Deus o Torcantense abriu as portas para mim e deu tudo certo. Eu fiz uma época completa. Na verdade, não foi completa por conta do Covid, né? Mas fiquei a época toda lá, né? Até o final da época. uhum. O que é que tu aprendeste e que significado é que tem para ti o Turcatense? O Torcantense, para mim foi um ponto de início, assim. O significado para mim foi que foi o meu início aqui em Portugal, né? Foi o início da minha carreira que estava parada, teoricamente, porque eu já estava, eu acho que há 2 ou 3 anos sem jogar, sem clube. E ali o Torcatense foi um ponto de início. Eu sou muito grato por tudo que eu passei ali, sabe? Se eu Uhum, acredito que se eu não tivesse passado por ali, eu não estaria onde eu tô. Claro que eu quero colher mais frutos, mas o Torcatense em si tem um pingo de coisa no meio da minha caminhada. uhum. Ah, Porquê é que tu sais do Turcatense? Então, depois, quando eu estava no Torcatense, na altura, eu conheci um rapaz que era vice-presidente do clube do PVDEM, que atualmente está na CNS. E na altura eles estavam disputando também a Pro Nacional e surgiu o convite para mim poder ir para lá, através desse vice-presidente, que é o senhor Orlando. Eu acho que ele não está lá mais atualmente. Eu acho que quem está como presidente agora é o Rui. Sempre foi o Rui, mas ele era vice-presidente na altura. E surgiu o convite dele para mim poder estar indo para lá. E só que não deu certo, o Torcantense não me liberou. E acabou que quando acabou a época, surgiu o convite novamente. E tendo em vista que o presidente tinha subido para o Campeonato de Portugal, eu optei por ir para lá, né? Claro que a gente tá aqui, a gente quer sempre dar o salto, né? Quer sempre jogar os campeonatos nacionais.
E isso, como surgiu esse convite, eu acabei indo para o Previdência. Só que acabou que não deu certo. Eu fui para lá e tudo, mas acabei indo para outro clube. Mas eu cheguei a voltar, cheguei a fazer a pré-época toda com o Previdência, cheguei a treinar, cheguei a assinar o contrato, tudo. Uhum. Como é que te chega o Lagares, na tua carreira? Cara, o Lagares, eu costumo dizer assim, eu sou um homem de muita fé, né? Eu acho que foi mesmo uma porta ali que foi aberta mesmo, foi uma luz no fim do túnel, assim, para mim. Porque foi a altura, como eu estava dizendo, do Previdem. Eu tinha ido pro Previdem e acabou que tudo meio que deu errado no Previdem, né? Deu tudo certo no começo, foi aquele sonho que deu tudo certo no começo, depois chega no final, você começa a não ver luz mais, sabe? Uhum. Eu me vi ali no Previdem, tive uma conversa com o Mister na altura, que era o Mister João. Eu acho que ele tá no Sintrense, alguma coisa assim agora. Eu sei que depois ele foi pro FAF e foi para outro clube, enfim. E ele falou para mim que se eu ficasse ali, eu não ia ser utilizado. Eu iria eu iria fazer 2, 3 jogos no máximo, porque ele já tem um plantel base dele, né? Ele tinha na altura, tinha jogadores que já estavam com ele já há muitos anos, já há 7 anos, 6 anos. E ele falou, ó, um jogador na tua idade, já estava com 26, ele falou, um jogador na tua idade, você tem que jogar, você tem que ir para um lugar para jogar. Se você for continuar aqui comigo, você não vai jogar. E na altura o Previdem, algumas pessoas falaram, ó, você pode treinar com a equipe B e a gente vai arrumar um clube para você e tudo. E acabou que arrumaram um clube para mim na altura, só que era um clube que não ia me ajudar muito, não ia favorecer muito. E eu conheci uma pessoa em Guimarães, através de fui comprar um carro com um amigo que estava no Previdem, jogou no Previdem. Fomos comprar um carro e fiz amizade com esse rapaz. Ele falou: Ó, eu conheço o diretor lá do Lagares e eles estão precisando do Central. Quer ir para lá? Eu fui para lá, falei: Ah, eu vou, não tô perdendo nada, tô precisando de um clube. Acabei indo pro Lagares, me dei super bem, foi super aceito pelo Mister David Moina. Eu até digo que ele é meu paizão, que ele foi mesmo um cara de coração. Ele, tanto quanto o presidente, foram todos mesmo me receberam de braços abertos. Até hoje eu tenho muita amizade com eles, converso. Enfim, eles foram uma luz ali no fim do túnel, sabe? Eu cheguei ali tanto, eles gostaram tanto de mim, como eu também precisava muito deles e eles estenderam o braço para mim, sabe? Ali no momento que eu precisava mesmo. Uhum. Como é que te correu a experiência no Lagares e porque é que se dá a saída desse clube? A minha experiência no Lagares foi uma experiência positiva. Claro que quando eu ingressei lá, eu acreditei e vi na possibilidade da gente poder chegar mesmo alcançar mais um maior objetivo, sabe? Um objetivo maior dentro da competição. Claro, não foi possível, mas enfim, ficou as pessoas. Eu gosto de todas as pessoas lá, gosto muito do clube, gosto muito da cidade. Foi uma experiência para mim boa, querendo ou não. Eu costumo dizer que às vezes as coisas não saem da nossa maneira, mas a gente sempre tira proveito de alguma coisa de tudo. Por mais que a gente faça alguma coisa e pra gente, pra mim, assim, a gente olhando fala, eu não tive proveito. Porque o proveito seria o quê? Alguém olhar e falar, você sair do Lagares e, sei lá, pra uma nacional ou algo assim. Mas não, eu tiro proveito. Eu aprendi alguma coisa eu aprendi ali, alguma lição, entendeu? Querendo ou não. Ah, E depois eu acabo saindo do Lagares, porque já era algo meio que conversado com o Mister David Moina. Eu falei para ele, falei assim, ó, eu depois que acabar a época, eu quero dar o salto. Ou eu vou para uma primeira distrital, ou eu vou para alguma coisa na nacional, que é o meu objetivo, porque eu tô aqui em Portugal para jogar bola e para isso eu preciso dar o salto. Já era algo meio que conversado. Então, quando acabou a época, não teve briga, não teve nada, não teve nenhum problema. A gente acabou a época só e chegamos ao acordo que a gente tinha palavrado, que era uma conversa que a gente teve de homem, olhando o olho no olho, e ele veio, agradeceu, eu agradeci a eles, e depois dali tentei seguir para outro clube, né? Eu já tive, aí eu tive proposta de outros clubes. Na verdade, eu acabei indo pro Rebordelo. chega o álcool Silvense. O Caçovense foi. Eu tinha retornado pro Rebordelo, um time lá pro lado de Bragança, lá para Mirandela. E acabei que cheguei ali.
eu me vi num lugar onde eu achava e acreditava que eu não iria ser utilizado. Que se eu ficasse ali, eu não iria ser utilizado. Até esqueci de dizer, quando eu estava no Lagares, surgiu uma pessoa que se chama Bruno, e ele que abriu essa porta para mim para ir para Rio Bordello, que deu essa oportunidade, que na época, na altura, eu tinha ingressado dentro da agência dele, hoje em dia não estou mais, mas eu estou por livre caminho, assim, eu que tomo conta de mim mesmo. Só que na altura ele arrumou do Rio Bordello, e quando eu fui para lá, eu acreditei que eu não iria jogar, também cheguei numa equipe que era praticamente com muitos jogadores da outra época, e jogadores mesmo de confiança do treinador. Nós sabemos que hoje em dia também tem os jogadores de confiança do treinador, claro. Se o treinador confia em tal jogador, confia em tal pessoa, ele vai sempre ter a confiança naquela pessoa. E ali eu vi que seria muito difícil eu ganhar meu espaço. Então eu entro em contato com o Bruno novamente e falo: Ô Bruno, aqui eu não vou conseguir jogar, eu preciso que você me arrume um clube que seja um clube urgentemente, porque o campeonato faltava acho que 1 ou 2 semanas para poder começar. E aí ele, depois de 2 dias ou um dia e meio, me dá um retorno e fala: Ó, tem um clube no Alentejo, estão precisando de um central, as condições que eles vão dar são essas, e se você quiser, você vai para lá. Eu não pensei 2 vezes, eu falei, olhei e falei: Meu, vou ir pro Esporte Clube Alcaçovense, e acabei vindo para cá. E a gente eu fiz a época toda com o Esporte Clube Alcaçovense, joguei todos os jogos, e é isso. Tu já estás há 2 temporadas neste clube, porquê? Eu tô 2 temporadas. Essa temporada era uma temporada que eu dizia que eu iria sair, né? Quando acabou a época passada, surgiu o interesse de clube do Campeonato de Portugal e eu falei, eu vou sair, então não vou acabar não renovando. Acabou que trocou o Esporte Clube Alcoçovense, trocou toda a comissão, trocou tudo. É o mesmo presidente, é o mesmo diretor, só que a comissão técnica é toda nova, os jogadores são todos novos. Tanto é que o único jogador que permaneceu da época passada é somente eu. Só que o Campeonato de Portugal, essa época teve aquela, eu acho que tem uma regra dos cinco estrangeiros só. E por conta dessa regra, eu tive 2 propostas para ir para 2 clubes, um era aqui do Alentejo mesmo, e outro era por Norte, e que era clube de CNS. Só que acabaram entrando em contato quando eu estava de férias ainda no Brasil, que eu todo ano eu vou para o Brasil de férias. E eles me ligam e dizem: Ó, Wesley, a gente queria muito contar contigo, mas a gente tem um problema que agora a gente só pode 5 estrangeiros. Um dos clubes até falou: eu tenho 9 estrangeiros aqui. Eu nem sei o que eu vou fazer com os outros 4. Vou ter que resolver a situação dos outros 4. Então não vai me agregar eu contratar mais um estrangeiro, por conta dessa regra nova que saiu. E aí eu peguei e acabei retornando para cá, para Alcáçovas. Acabei vindo para cá. Voltei das minhas férias porque eu já tinha passagem marcada. Acabei encontrando o presidente. Ele perguntou se eu ia para algum lugar. Eu falei: Ó, eu tenho uma proposta do Norte, que já era uma proposta já de distrital, já. E, e aí eu acabei dizendo para ele, falei: Ó, eu tenho uma proposta do Norte e eu preciso falar que é porque eu já dei a minha palavra, né? Já dei minha palavra. E acabou que eles fizeram uma proposta aqui para mim também, uma proposta que me agradou muito. Eu cheguei e sentei e conversei com o Mister, mesmo que queria ganhar o campeonato, que iria entrar mesmo para jogar mesmo com tudo. E aí eu coloquei na balança, né? Entre retornar pro Norte, para uma distrital, pro um outro clube novo, ou entre ficar numa distrital também, mas num clube que eu já conheço, né? Numa cidade que eu já conheço. Então eu acabei optando por ficar aqui, que para mim, querendo ou não, iria me agregar muito mais, né? Por eu já conhecer a cidade, por eu já conhecer as pessoas, por eu já conhecer o campeonato em si, já saber como é que funciona, já ter aquela ideia. Então, para mim, eu acho que 100%